2 Timóteo, capítulo de número 3, nós vamos ler aqui o verso de número 15. A partir do verso 15, já no finalzinho aí do capítulo 3, porque aqui o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta para Timóteo. Timóteo era um jovem pregador, provavelmente nesse tempo pastor da igreja em Éfeso, e Paulo escreve essa carta para Timóteo, e ele falando a respeito da palavra de Deus, olha só o que ele vai declarar, né? Ele vai dizer o seguinte, olha, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Olha o que Paulo está falando com o jovem Timóteo. Paulo está dizendo para ele, olha só, vamos lá, verso 15, para que a gente aprenda aqui várias coisas, informações importantíssimas. Olha, porque desde criança você, Timóteo, conhece as sagradas letras, ou seja, conhece a Escritura, né? É o que Paulo está falando, que são capazes de torná-lo sábio, então vai trazer sabedoria para a salvação, vai fazer você ser sábio, conhecedor da salvação, que é mediante a fé, então isso é muito importante, é pela fé em Jesus Cristo. É pela fé, mas não é a fé na fé, é a fé em Jesus Cristo. Aí ele diz, toda a Escritura é inspirada por Deus. A Escritura que Paulo falava, o Antigo Testamento, a Torá, o livro sagrado ali dos judeus. Olha só, toda a Escritura é inspirada por Deus. Como que se dava isso? Inspirada. O que representa a inspiração de Deus para o autor bíblico? Será que quando o autor bíblico ele era inspirado, é como, por exemplo, aquela questão, deixa eu lembrar o nome aqui, sabe... Como é que é o nome? Eu esqueci agora. Quando a pessoa, ela, tipo o espiritismo, né? Eles acabam fazendo que a pessoa está aqui escrevendo, registrando tudo. Será que era assim que se dava a inspiração? Né? Será que Deus ditava as palavras? Escreva isso, 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 isso. Será que era assim? Como que se dava essa inspiração? Né? A gente vai entender como é que funcionava essa questão aqui da inspiração, beleza? Então ela é inspirada por Deus e ela tem utilidade. Qual a utilidade da palavra? Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então, essa função, a palavra executa, ela é útil para isso, e olha só, por que ela vai fazer isso? Para que ela vai fazer isso? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, a palavra de Deus nos é concedida por inspiração divina, para que nós pudéssemos estar prontos. Ela vai nos corrigir, ela vai, olha só, nos exortar, ela vai nos repreender, ela vai nos instruir na justiça. Mas nós sabemos que é através dessa palavra que nós conhecemos o Cristo e pela fé nós podemos crer para a salvação. Eu vou tentar responder para vocês aqui algumas coisas a respeito da Escritura em si, porque uma coisa é a gente pregar a palavra de Deus como... Eu acabei de ler um texto aqui e comentei a respeito. Mas e a palavra de Deus em si? Como é que esse livro aqui chegou até a gente? Será que foi o próprio Deus que empacotou, pegou uma capa preta, fez uma capa bem bonita lá, olha, vou deixar uma capa preta, vou escrever Bíblia Sagrada aqui na frente, vou escrever aqui João Ferreira de Almeida. O que é isso? Quem é esse cara? João Ferreira de Almeida. Será que foi o copista que Deus usou? Vai lá, o João Ferreira, escreve aí. Será? E aí, ou então foi o cara que imprimiu? Quem é o João Ferreira de Almeida? E aí Deus pegou e colocou todos os capítulos, os versículos, empacotou tudo e mandou, toma aí. E aí caiu do céu, alguém pegou e falou, olha, a palavra de Deus. Eu já quero te dizer, esse livro não caiu do céu do jeito que eu estou aqui brincando. Não. A Bíblia não chegou até nós dessa forma. A Bíblia, para que você não se escandalize, ela é inspirada por Deus. Mas ela foi escrita por homens. Aí pode ter aquele, que sempre tem alguém assim que é meio rebelde e fala o seguinte assim, não, se a Bíblia foi escrita por homens, então eu não acredito nela. Eu desconsidero, porque o homem é pecador assim como nós. Como pode? Então eu não creio nesse texto aí, não. E aí você acha que foi Deus que encadernou tudo isso e mandou aqui para você. Claro que foi escrita por homens. E foi escrita por homens santos de Deus, homens que Deus usou aqui nessa terra, homens falhos de fato, homens pecadores. E é tão interessante que a pessoa fala, tem pessoas que falam, eu não acredito na Bíblia porque foi escrita por homens. Só que aí vem a ciência e fala que, sei lá, Galileu Galilei escreveu tal coisa no passado, a pessoa, não, mas é desse jeito, tá certinho, do jeito que ele escreveu. Não faz sentido, né? Vamos lá então. O que a Bíblia é de fato? O próprio apóstolo Paulo, falando da palavra de Deus aqui, está falando que ela é inspirada.
Então nós cremos, irmãos, nós cristãos cremos que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a Bíblia, né? Ela é a palavra de Deus. Como assim? Em que sentido? Quer dizer que tudo aqui é Deus que está falando? Não. Vai ter momentos aqui que vão ter frases que são do próprio Satanás, mas que os autores bíblicos registraram. Vão ter palavras aqui que são de reis ímpios, de homens ímpios, de pessoas que estavam longe de Deus. Mas a Bíblia, né, os autores bíblicos fizeram questão de registrar. E que sentido que a Bíblia, então, é a palavra de Deus? É porque a Bíblia é Deus revelando ao homem o que ele fez, o plano da redenção, da salvação. Nós vamos encontrar aqui. Só que o que muita gente não sabe é que a Bíblia, ela não é um livro comum. Eu não estou com nenhum livro aqui perto de mim agora, além da Bíblia. Mas não é um livro comum como a maioria dos outros que a gente pega. Por quê? Você pega um livro, por exemplo, um livro do Augusto Cury, por exemplo. Tem aqui, beleza, lê os capítulos e tal. É um livro do Augusto Cury e tal. A Bíblia não. A Bíblia é uma coleção de livros. E é daí que vem o significado da palavra Bíblia. Sabe? A palavra Bíblia, ela vem do grego, né? Deixa eu ver se é do grego. Eu creio que sim, do grego, e significa coleção de livros. Biblia, né? É a palavra original e significa uma coleção de livros, ou como se fosse uma biblioteca. Como assim, pastor? A Bíblia que nós temos é uma biblioteca? Sim, é uma biblioteca, essa que eu estou nas mãos aqui, é uma biblioteca composta por 66 livros. Então, aqui dentro tem 66 livros. Talvez tenha alguém aqui que seja da Igreja Católica e pense o seguinte, mas peraí, na minha tem mais, na minha tem 73 livros. A Bíblia protestante é diferente da Bíblia católica. A Bíblia protestante, na verdade, é a forma de dizer, né? Mas a Bíblia, nós consideramos como sendo livros inspirados por Deus os 66 livros que estão na nossa Bíblia. Estão divididos em 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Na Bíblia Católica tem alguns livros a mais, são 73 ao todo. Esses livros são, pelos católicos, considerados como livro pseudoepígrafos, mas nós consideramos como sendo livros apócrifos. Ou seja, esses livros têm um valor histórico, mas não têm um valor, né, de palavra de Deus, um valor inspirado para que nós possamos usá-los como única regra de fé e prática. Beleza? Eu vou falar mais ou menos aqui como que era feita a montagem do cânon sagrado da Bíblia, para que esse livro tivesse aqui, olha, com esses 66 livros, né, teve que passar por alguns processos. Eu vou tentar falar disso aqui hoje também. Mas então vocês estão entendendo? A Bíblia que nós temos na mão e que nós consideramos a palavra de Deus, ela contém 66 livros. É por isso que vai ter horas que você vai estar lendo Gênesis. Então Gênesis é um livro. Aí você vai estar lá na frente e vai ler 2 Samuel, segundo livro do profeta Samuel. É outro livro, já é o segundo de Samuel. Tá vendo? Aí você vai lá para frente, tem Salmos. Salmos é um outro livro. Aí você vai lá para frente, Ageu, outro livro. Mateus, João, Marcos, todos esses são livros que estão aqui dentro da Bíblia. Então, a Bíblia é como se fosse uma biblioteca composta por 66 livros. Livros que nós consideramos inspirados por Deus. E essa inspiração, é claro, ela não se dava, como nós já falamos aqui, por uma psicografia ou por Deus falando, vai lá, fulano, escreve aí, Gênesis capítulo 1, no princípio. Não. Essa inspiração se dava quando Deus, ao autor começar a escrever, Deus ali estava iluminando a mente para que aquele autor registrasse verdades, palavras que pudessem ser constatadas como sendo palavra de Deus, que o próprio Deus, né, ele é como que eu vou dizer, é como se Deus ratificasse aquilo, é como se ele assinasse embaixo daquilo, Deus usando o seu servo, uma pessoa temente, uma pessoa fiel, para que pudesse registrar um texto que ficaria para toda a eternidade aí, né, registrado, entende? É por isso que nós consideramos, essa inspiração não era um ditado escrevendo, né, tudo ali que estava sendo falado, e também não era uma psicografia, né, os apóstolos não escreviam, não, eles mantinham ali a sua racionalidade, eles mantinham ali a sua, como é que eu vou falar, a sua personalidade no momento em que estavam escrevendo. Aí você se pergunta, mas peraí, se ela foi escrita por homens, então quem foi o homem que escreveu essa Bíblia? Aqui a gente precisa entender que não foi um apenas, foram cerca de 40 escritores, mais de 40 escritores. E talvez você diz, mas 40 homens? Precisaram juntar os 40 homens para escrever a Bíblia ali? Foi? Claro que não. Não foram assim, eles não se juntaram. A Bíblia, irmãos, eu pergunto aqui para vocês, em quanto tempo a Bíblia foi escrita? 1.600, 1.500, 1.600 anos para que ela fosse escrita. Entre 1.500 e 1.600 anos. Como assim, pastor? Como que demorou esse tempo todo? O primeiro livro, que a maioria dos estudiosos creem que foi o primeiro livro a ser escrito, provavelmente tenha sido o livro de Jó. O livro de Jó, que provavelmente foi escrito por Moisés, ele foi escrito há muito tempo atrás, e o último livro, que provavelmente o livro da Bíblia que foi escrito, foi o livro de 3 João.
Então, entre o livro de Jó e o livro de 3 João, passou-se um período de 1.600 anos. 1.600 anos de história. E nesse período, Deus levantou Isaías, Isaías escreveu. Deus levantou Davi, Davi escreveu. Deus levantou Mateus, Mateus escreveu. Deus levantou vários e vários homens. Nesse período de 1.600 anos, né? Passaram-se aí vários escritores, cerca de 40, mais de 40, e que registraram texto bíblico, escritura sagrada. Entende? Então, olha só quanto tempo se passou aí para que a Bíblia fosse escrita. Logo, não foi uma pessoa apenas que escreveu. Por isso nós falamos cerca de 40. E detalhe, essas pessoas não se conheceram pessoalmente. Por quê? Moisés, que escreveu provavelmente o livro de Jó e o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, Moisés, ele viveu muito tempo antes de Davi. E tem vários salmos que são de Davi. Ele viveu muito tempo antes de Salomão, e tem textos de Salomão. Ele viveu muito tempo antes de Mateus, e aqui tem texto de... Então, Mateus não conheceu pessoalmente o Moisés, e o Moisés não conheceu pessoalmente o Isaías, e o Isaías não conheceu pessoalmente o João, sabe? E esses textos estão aí. E por que nós consideramos que a Bíblia tem apenas um autor? Porque em todo esse período, quem inspirou Moisés lá no passado? Deus. Quem inspirou João lá bem mais distante? Deus. Quem inspirou Isaías? Deus. Ou seja, Deus estava por trás de tudo. Então a Bíblia ela pode ter até 40 autores, talvez até mais. Mas ou melhor, 40 escritores, talvez até mais. Agora nós cremos que a Bíblia tem apenas um autor. E esse autor é o próprio Deus que inspirou os seus servos a poder escrever o que ele estava fazendo no decorrer da história.